Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta terça-feira. Hoje é dia 23 de agosto. E a gente começa essa edição com dados da economia na zona do euro. Hoje foi dia de divulgação dos PMIs dos países do bloco e a expectativa dos investidores sobre a saúde econômica na Europa. Na Alemanha, os PMIs de serviço, industrial e composto ficaram abaixo dos 50 pontos, mostrando que a atividade no país segue em ritmo de contração. Na França, os números vieram mais baixos do que o esperado pelo mercado e o país ainda reduziu suas projeções de crescimento. No Reino Unido, o nível do PMI composto ainda não chegou na contração, mas os 50,9 pontos foram o pior nível desde o começo de 2021. Na zona do euro, o indicador de atividade acabou vindo melhor do que a expectativa dos analistas. Mesmo assim, abaixo daqueles 50 pontos, também mostrando a contração da atividade na região. O cenário da Europa segue dando sinais de alerta para os investidores. E a Isabela Takaki está aqui comigo com mais informações sobre esses sinais, sobre o bloco. Muito bom dia, Isa, ótima terça-feira para você. Europa no centro das atenções dos investidores neste momento, nessa terça-feira. Muito bom dia, Isa. Exatamente, Felipe. Muito bom dia para você. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. Pelo jeito, a gente vai falar bastante ao longo do dia sobre a Europa, que vive ali uma crise energética bem forte, guerra, inflação nas máximas, o risco de recessão. Tudo isso acaba refletindo no mercado de capitais e na forte aversão ao risco dos investidores, né? Na questão da energia, o gás subiu no bloco cerca de 13% só ontem. Na comparação com a década passada, o preço do gás já ficou 14 vezes mais caro. O problema da energia faz com que os países tenham que desembolsar mais dinheiro e também usar combustíveis menos eficientes. Nesse cenário, analistas já veem a inflação do Reino Unido podendo chegar a um pico de 18% no começo do ano que vem. Para conter o avanço dos preços, a França pediu que o Carrefour congelasse os preços de alimentos básicos. Mais de 100 produtos vão ser tabelados. O movimento não foi visto com bons olhos pelos especialistas. O efeito pode ser pior do que já esperado sobre a economia francesa. Pois é, tudo isso acaba refletindo também na força do euro. A moeda comum da Europa foi negociada a 99 centavos de dólar. Foi o menor patamar em relação à moeda americana desde 2002. E a gente pode até dar uma olhada no gráfico aqui que a gente tem da Bloomberg. Olha só essa oscilação do euro, chegando nas máximas aqui, 1,6, né, euro por dólar. Agora, cada euro está sendo negociado aqui, ó, bem aqui nesse cantinho, 0,9939 é a mínima, né, desde aqui, desses 20 anos, né, 20 anos de história do euro. Antes disso, as mínimas foram vistas aqui próximo a 2015, 2016, nem aqui nas mínimas que foram registradas perto de todo aquele ápice, né, de Covid-19, quando a moeda acabou tendo bastante oscilação para baixo, nem assim ficou perto dessa paridade. A gente, há poucos dias, poucas semanas, falava sobre essa paridade entre o euro e o dólar, e agora a gente vê que inclusive até perdeu essa paridade. E a culpa é justamente desse cenário que a gente está falando, de crise energética, temor de recessão na Europa, inflação alta e ainda guerra nos países vizinhos, Rússia e Ucrânia. Os investidores buscam ativos mais fortes, moedas mais fortes, para conseguir proteger o seu dinheiro. E aí, com tantas incertezas, o euro vai se desvalorizando. A gente vê, inclusive, essa trajetória, né, desde o ano aqui de 2021, essa trajetória decrescente do euro em relação ao dólar, e todo esse cenário econômico traz aí essas consequências ruins para o euro, ficando até abaixo da paridade com o dólar, Isa.
Operando sem indicar ali um sinal único hoje após a divulgação dos PMIs em países da região e da própria zona do euro. Além disso, os investidores estão na expectativa pela reunião da próxima sexta-feira em Jackson Hole, ali, quando o presidente do Fed, Jerome Powell, poderá colocar um pouco mais de luz sobre qual será a postura do Banco Central americano em relação aos juros. Pois é, e aqui no Brasil, o movimento de baixa pegou o mercado nesta segunda-feira. A Bolsa fechou numa queda de 0,89%, em linha aí com as perdas de todo o mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Ibovespa, aqui no Profit da Nelogica, a gente vê 2 pregões consecutivos de baixa. A gente já vinha falando dessa tendência de menos força na Bolsa Brasileira no final da semana passada. A semana passada, depois de 4 semanas consecutivas de alta, a semana passada foi a primeira que teve uma queda ali na Bolsa Brasileira, e aí nesse pregão de segunda-feira a gente teve essa queda de 0,89%. A gente já viu aqui toda essa movimentação com menos força, né? Só que o que acontece? Por que a Bolsa caiu, né? Em linha com os outros países, com as outras bolsas. Outras bolsas acabaram até tendo quedas mais fortes. Se a gente levar em consideração Estados Unidos, Europa, a perda foi muito maior. Aqui no Brasil, a gente olha no monitor do mercado, Americanas, Petrobras e Positivo acabaram sustentando, né, que a perda não fosse tão forte, não fosse tão grande. Americanas ganhou 22,49% naquela movimentação de troca do CEO, com o Real saindo do Santander no fim do ano, indo para Americanas. Ele que tem vasta experiência no setor financeiro, setor mais de colocar ordem na casa ali, ver como que vai funcionar, novas tecnologias, tecnologias disruptivas até mesmo para a Americanas. Vários bancos, casas de análise estão apostando nessa saída do Real para a Americanas para que ele consiga dar um jeito ali na varejista, que tem sofrido bastante, não só pelo fato de ser uma varejista, com todo esse cenário macroeconômico impactando bastante no setor de varejo, a curva de juros, as taxas de juros mais elevadas acabam prejudicando, também a questão do desemprego, né, a perda de poder de compra das pessoas, a concorrência com varejistas internacionais, isso pega bastante Americanas. Mas nessa perspectiva de mudança do CEO, os investidores ficaram animados que o Real vai conseguir trazer alguma perspectiva de melhora aqui para Americanas. Petrobras também, mesmo com a queda forte do petróleo, Petrobras tem tido bons desempenhos. Ontem também conseguiu subir aqui e 2,14%, mostrando ali essa força de Petrobras. E positivo, né? Positivo que só agora em agosto já subiu mais de 50%, ainda baseado na divulgação de seus resultados fortes, resultados consolidados, né? Importantes. Inclusive a gente tem uma matéria no nosso portal falando sobre esse resultado de Positivo, falando sobre essa situação da Positivo, com aspas, inclusive, com contribuição até do Alex André, lá da Sara Invest, essa matéria sobre Positivo no nosso portal. Positivo que já subiu 50% desde nesse mês de agosto, né? E aí na parte vermelha aqui do nosso monitor do mercado, a gente vê as empresas bastante pressionadas justamente por conta dessa piora na percepção do cenário de juros, né? E também do cenário mais internacional. Pets, por conta aí dessa curva de juros um pouco mais elevada aí, vê cair 7,07%, também nessa espera, né, de Jackson Hole, de tudo que vai acontecer com o Fed. Será que o movimento global é de recessão? Enfim, a gente está nessa perspectiva. Aí a gente vê Melius, que caiu forte também, 4,84%, empresas de varejo, empresas de tecnologia sempre pressionados por conta dos juros, e Embraer, né, esse temor de recessão global faz com que os investidores fiquem com o pé atrás ali. Será que vai ter demanda por aeronave num cenário totalmente ali de recessão?
Embraer acaba sendo pressionado também. E aí a gente vê empresas de mineração e siderurgia, principalmente a Vale perdeu bastante com essa questão de demanda na China. Enfim, esses setores, né, acabam perdendo bastante, acabam impactando bastante, e a Bolsa Brasileira como um todo perdendo 0,89% no pregão desta segunda-feira. Hoje vamos ver aí como que abre o mercado às 10 horas da manhã, vamos ver qual vai ser essa movimentação. Só lembrando que o minério de ferro sobe nos portos chineses nesta terça-feira, depois de vários dias de correção, depois até desse risco aí, né, de demanda por conta da China. O petróleo também, depois de fortes quedas, sobe nesta terça-feira, tanto o Brent quanto o WTI. Vamos ver qual vai ser a movimentação do mercado nessa terça-feira, Isa. O Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que a ANP e o CAD deem informações sobre medidas e cronogramas relacionados à transparência e regularidade dos preços dos combustíveis praticados no país. Citando a política adotada pela Petrobras, a decisão do ministro ocorreu no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade que trata da incidência do ICMS e da transparência na formação do preço dos combustíveis. O prazo para as informações é de 5 dias. André Mendonça argumenta que a medida pretende apurar a regularidade da atuação da Petrobras na formação de preços ao consumidor brasileiro. E a Oi confirmou a venda de 8 mil torres de telefonia fixa para a Highline. O valor da negociação é de 1,7 bilhão de reais. A Oi destaca que a venda do lote é um dos últimos eventos previstos antes do fim do processo de recuperação judicial. E a venda permite a injeção de novos recursos na companhia, trazendo potencial aporte adicional no prazo aí de 3 anos. A Oi diz ainda que a venda dá continuidade ao processo de transformação, redirecionando o foco para serviços de fibra ótica e também soluções digitais para o seu consumidor. Agora a gente volta com notícias internacionais lá na Argentina, porque um promotor pediu 12 anos de prisão para a vice-presidente Cristina Kirchner pelo caso Vialidade, que investiga supostos casos de corrupção em obras públicas. Cristina Kirchner está sendo investigada por supostos crimes de associação ilícita, agravada pelo cargo de chefe e administração fraudulenta, também agravada em detrimento da administração pública entre 2007 e 2015, quando era presidente da Argentina. A vice-presidente negou essas acusações. E a China decidiu estender até pelo menos quinta-feira um racionamento de energia que forçou fábricas no sudoeste do país a interromper as atividades por conta do baixo nível de água nos reservatórios de hidrelétricas, em mais uma consequência do verão mais quente a atingir os chineses em várias décadas. A seca e a onda de calor prejudicaram lavouras e levou rios como o gigante Yangtze a encolher, interrompendo o movimento de cargas. A mídia estatal da China afirma que o governo vai tentar proteger a colheita de grãos do outono, que representa 75% do total que a China produz no ano, por meio aí do uso de químicos para gerar chuvas. Empresas em Sichuan, que fabricam chips processadores, painéis solares e componentes automotivos, entre outros bens industriais, essas empresas foram obrigadas a encerrar ou reduzir operações na última semana para poupar energia para as residências, uma vez que a demanda por ar-condicionado aumentou bastante em meio ao salto das temperaturas. O governo chinês diz que o verão desse ano é o mais quente e seco do país desde que o registro de temperaturas e chuvas começou a ser feito no ano de 1961. Conflito lá no leste europeu, porque na Rússia o Departamento de Estado americano alertou que Moscou prepara ataques à infraestrutura civil e também instalações governamentais na Ucrânia nos próximos dias. A embaixada em Kiev orienta cidadãos americanos, então, a deixarem o país imediatamente. O Departamento de Estado americano emitiu um alerta de segurança, apontando então que a Rússia está sim intensificando esforços para lançar ataques contra a infraestrutura civil da Ucrânia e também instalações governamentais nos próximos dias.
E o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto concedendo a Daria Dudina a Ordem da Coragem póstumamente, um importante título concedido pelo presidente. O Serviço Federal de Segurança da Rússia acusou os serviços especiais da Ucrânia de realizar o assassinato de Daria Dudina, filha de um ideólogo russo ultranacionalista. Ela foi morta na noite de sábado quando um suposto artefato explodiu o carro que ela dirigia. Isso segundo investigadores russos. A Ucrânia nega qualquer tipo de envolvimento na morte de Daria Dudina. Agora são 8 horas e 51 minutos, você está acompanhando a gente aqui ao vivo no nosso canal do YouTube, no portal e também no Profit da Nelogica. Você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo o que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.300 pessoas já recebem as notícias direto no aplicativo do Telegram, no celular ou direto ali no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que a gente vai colocar aqui na tela e se inscreva no nosso Telegram. Vai lá, aponta a câmera do seu celular, escaneia o código que você vai direto para o Telegram. Ou então procura no seu aplicativo por BMC News e aí se inscreva no nosso canal para ficar sempre muito bem informado. Informação em cima do lance no Telegram da BMC News. Claro, é de graça. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Igor Lucena, economista, doutor também em relações internacionais, sobre todo esse cenário na Europa. As coisas na Europa estão bastante preocupantes. Analistas, economistas, todo mundo ali querendo entender o que está acontecendo na Europa e, claro, os reflexos que isso pode trazer para o cenário internacional. E a gente vai conversar com o Igor Lucena logo depois do nosso intervalo comercial. Fique aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy. Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você leve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Bem-vindo de volta, 8 horas e 55 minutos. Estamos ao vivo aqui no Morning News com os principais destaques, as principais notícias para você ficar muito bem informado nessa terça-feira e fazer ótimos negócios. Quero chamar aqui nosso convidado, Igor Lucena, economista, doutor em relações internacionais, para o nosso papo desse comecinho de manhã. Igor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isabela. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês.
Igor, quero começar falando sobre dados econômicos lá na zona do euro. Os PMIs movimentaram aí o noticiário dessa manhã, mostrando uma desaceleração da economia nos países. Principalmente a gente vê Alemanha, França, Reino Unido e na zona do euro como um todo. Queria saber como que você vê esses dados, né? Muitos deles abaixo ali da zona de 50 pontos, mostrando essa contração econômica, e também, né, se esses dados acabam mostrando a iminência de uma recessão lá no bloco europeu e, lógico, quais as consequências que podemos ter aí com esses dados fracos aí na zona do euro. Bom, Felipe, são dados que vieram de uma maneira não tão, assim, não foi uma grande surpresa, né? A gente já está assistindo a partir das últimas semanas e desde o início das sanções que existiria uma espécie de backlash, né? E a Rússia está fazendo isso, e eu acho que a Rússia fez até de uma maneira até comedida, né? Avisando que ia fazer os cortes de gás, diminuindo, e os europeus meio que se prepararam em relação a isso. Agora, quando a gente fala em números, o que nós assistimos foi, na zona do euro, um PMI abaixo de 50 pontos, né, 49,5, alguma coisa desse tipo, significa que há uma contração real, uma possibilidade real de que a gente esteja analisando a zona do euro entrando numa zona de recessão. E o Reino Unido se esperava algo acima dos 51, né, 51,3 era o esperado, veio 50,4, 50,5, ainda é acima dos 50, mas é abaixo do esperado. O Reino Unido tem um problema adicional que é os efeitos do Brexit, né? A gente ainda sente os efeitos do Brexit, inclusive o Bank of England, membros do Bank of England disseram que parte da inflação não era só dessa crise internacional, mas ainda reflexos do Brexit, como a situação ainda não foi organizada. Então, na prática, o que nós assistimos é a União Europeia terá uma dificuldade desse momento de transição. Por que eu falo de transição? Porque eles não estão parados esperando os efeitos econômicos da Rússia. A Rússia vai cortar cada vez mais o transporte de gás, o carvão russo já está sendo proibido para ser importado pelos europeus, o petróleo, que é comprado russo no planeta hoje, basicamente vai para a Índia e a Índia redireciona isso e ganha um spread nessa operação, por assim dizer. Então, os efeitos de isolamento da Rússia devem continuar por um motivo muito simples. A guerra na Ucrânia vai continuar, não vai acabar tão facilmente. Dentro desse conceito, há uma entrada clara de recessão na Europa. Agora, diferentemente de uma crise internacional, financeira, onde a gente não sabe muito bem os efeitos e como cessá-los, isso depende de um conjunto de fatores, os efeitos são muito claros aqui. A Europa não está passando por uma coisa, por um momento negativo, ultraestrutural. Ela está passando por uma falta de recursos e matérias-primas que impede a sua produção industrial. Então, basicamente, a gente sabe o que está acontecendo. Alguns projetos já estão sendo colocados na mesa. Por exemplo, o abastecimento de gás vindo da Europa, vindo do norte da África, passando por Portugal, Espanha e França. Isso era muito criticado, principalmente pela questão da região dos Pirineus, e isso está sendo colocado na prática. Para nós, brasileiros, o acordo Mercosul-União Europeia, que basicamente estava engavetado por dois motivos. A política ambiental do governo brasileiro e principalmente pelo lobby agricultural francês, voltou à mesa de discussão. Eu acredito piamente que isso deve sair e deve ser ratificado por um motivo muito simples. No grau de importância, é muito mais importante hoje resolver o problema de fornecimento de matérias-primas energéticas para a Europa do que efetivamente os sistemas de proteção ambiental no planeta. E assim, o que eu estou falando aqui pode ser até criticado do ponto de vista do século XXI, da economia verde, mas é o fato da realidade. A Europa ligou usinas termoelétricas, a gente está assistindo ontem mesmo o chanceler alemão Olaf Scholz esteve no Canadá segurando importação de gás. Os europeus querem urgentemente conseguir recursos de carvão, de gás, de petróleo do Mercosul para substituir o máximo possível a Rússia. Então, na prática, o que a gente está assistindo é a Europa está pagando um preço relacionado às suas próprias sanções. Então, não é que isso seja inesperado.
a atividade econômica na Europa está sendo contraída, e como a gente está falando de um mercado de 500 milhões de habitantes com alto poder de compra, esse efeito vai ser sentido no planeta inteiro. Não há dúvida, porque a gente assistiu ontem o euro cair da cotação de $1, né? Isso é uma coisa inédita desde a implantação do euro. Estava na Europa, só para confirmar, você continua na Europa? Não, agora eu estou em Fortaleza, no Ceará. Eu devo estar indo para a Europa a partir do próximo mês. Ah, tá, né? Que eu queria entender o sentimento de lá da população, como é que está em relação a essas contas de luz, né, que tem subido. Mas um outro assunto também que eu queria abordar é em relação a um tema ali que o Bloco Europeu está na fase final de uma negociação interna de uma lei ali para tentar frear 6 commodities, se não puderem ter aprovação ali de livros de desmatamento, né? Eles alegam ali que o desmatamento e a degradação florestal estão no centro de 2 crises planetárias, perda da biodiversidade e mudança climática também. E há uma negociação, então, é um tema ali bem sensível hoje globalmente, né? Há essa negociação interna aí para tentar frear a entrada dessas 6 commodities. Eu queria saber a sua opinião em relação a essas tentativas, a essas negociações. Isabela, do ponto de vista de longo prazo, eu acho isso correto. A gente está falando de que a cadeia de rastreamento de recursos naturais, eu acho que ela tem que ter uma certificação, sim. A gente já vê isso com, por exemplo, a carne bovina, né, avinos, caprinos. A gente vê que hoje existe um sistema de rastreamento pelas empresas. Agora, existem 2 pontos aí que são muito importantes. Historicamente, esse tipo de acordo, principalmente internacional, é feito gradativamente, principalmente para os países em desenvolvimento, de fato, se adaptarem ao longo do tempo, porque não é simples essas cadeias produtivas, e principalmente em países como o Brasil, como o México, como a Indonésia, como, por exemplo, o Sudeste Asiático, Tailândia. Esses países têm problemas em relação a fazer essas mudanças. Agora, isso está sendo muito rechaçado. Um grupo de países vem tratando diretamente com a União Europeia, que são grandes compradores. Agora, por outro lado, isso é uma maneira de como a União Europeia exerce o soft power e como eles conseguem utilizar a sua capacidade de ditar normas que se tornam acordos internacionais. A gente viu isso muito recentemente com o caso da USB-C, né, o cabo que é utilizado em aparelhos celulares. Eles uniformizaram dentro da União Europeia para que todos os equipamentos celulares usem o mesmo sistema de carregamento. Isso foi seguido pelos Estados Unidos, já está em negociações e deve ser aprovado no mercado americano e na Índia. Então, a União Europeia, por causa do single market, ela consegue transpor suas regras para o planeta inteiro. Isso é uma capacidade que basicamente só eles têm. E eles estão querendo fazer isso do ponto de vista de commodities. Agora, uma coisa é um cabo eletrônico, né, que não é uma commodity, o preço dele varia e é mais simples de ser organizado. Outra coisa é uma cadeia produtiva gigante de preços de ativos que são negociados no mercado internacional. Eu acho que existe uma certa compensação pelo fato deles estarem correndo atrás de outras fontes de recursos, e aí isso está sendo muito criticado também pela comunidade europeia, de religar usinas de carvão, etc. Então, de uma certa maneira, eles estão acelerando nesse rastreamento de commodities. O meu ponto de vista, o que eu acho dentro desse conceito, é que, na prática, isso vai demorar, não vai ser colocado em prática. Acho que pelo acordo Mercosul-União Europeia, que é de interesse dos europeus, e o fato deles estarem tentando se desvencilhar da Rússia, isso vai ser debatido com mais afinco, e pode ser que a União Europeia coloque um prazo maior de adaptação dos países para entrar no mercado, diferentemente do que está hoje na mesa, que é uma coisa quase que de imediata se a lei for aprovada. Então, eu acho que vai passar muito aí por negociação com outros players. Eu diria, se a gente não tivesse assistindo essa situação na Rússia, talvez isso fosse realmente um problema para o Brasil, mas eu acho que vai ser jogado tudo dentro da mesa de interesses dos dois lados.
Ô Igor, a gente estava dando, inclusive, mais cedo, né, a notícia de que o governo francês pressionou ali algumas redes de supermercados para fazer congelamento de preços, para tentar conter nessa pressão inflacionária, o aumento dos preços para a população. O Carrefour, inclusive, já adotou essa prática em 100 produtos básicos ali. A gente sabe que controle de preços numa vertical, né, de cima para baixo, acaba não dando muito certo. Pergunta para o Brasil, lá nos anos 80, 90, o que aconteceu. E também outros países que acabaram implementando esse tipo de decisão. O que acontece lá com a Europa? Quais são os impactos negativos que isso pode causar? Lá na França, a gente pode ter um problema um pouco mais profundo nesse sentido por conta dessas decisões, Igor? Eu acho que sim, né? A França recentemente também fez um outro ponto muito importante, que foi a recompra das últimas ações que estavam no mercado da EDF, né, Energie de France, que é a companhia energética local. Ela, na verdade, já era uma estatal, mas ainda tinha algumas ações no mercado que impediam o governo de fazer algumas ações como tabelamento de preços de energia, né? Mas, obviamente, a gente sabe que isso não vai dar certo. Isso pode dar certo nas primeiras 2, 3 semanas e depois a gente vai ver que os fornecedores das linhas de produto e das cadeias produtivas que são congeladas vão começar a não produzir, ou se a gente estiver falando de produção agrícola, eles migram de uma produção para outra. Isso já aconteceu no Brasil e na América Latina durante um período relativamente recente, a gente sabe o resultado. Agora, a Europa não faz isso desde antes da Primeira Guerra, então eles realmente estão procurando medidas heterodoxas para tentar conter essa situação. Agora, é importante a gente dizer, e assim, a gente sabe que não dá certo, mas eles estão vivendo em um período heterodoxo, eles estão vivendo em um momento de guerra, eles estão vivendo em um período onde as leis econômicas naturais e a situação de oferta e de mercado não funcionam de uma maneira como a gente espera que ocorra. Efeitos políticos invariavelmente alteram preços e relações econômicas. Então, o governo também age de maneira heterodoxa. Eu não os culpo por tomar essas decisões, mas, como economista, tenho que dizer que não acho que são as mais saudáveis. Agora, esse momento inflacionário e complexo na Europa não irá cessar até que ou haja um acordo para o encerramento do conflito armado na Ucrânia, ou a gente, de fato, assista novas cadeias produtivas de energia chegarem na União Europeia. Por isso que eu digo, do nosso ponto de vista, que isso pode ser muito benéfico para ratificarmos o acordo Mercosul-União Europeia, que para o Brasil será importante porque aumentaremos nossas importações, nossas exportações para a Europa, conseguiremos importar mais barato, que melhora a nossa expectativa de inflação interna e, principalmente, vamos ter uma capacidade de recompor o nosso parque fabril com equipamentos europeus de alta tecnologia, o que será muito bom no futuro. Então, sempre do ponto de vista econômico, quando há um problema externo, há alguém que pode, em outro lado do planeta, ter algum tipo de vantagem nisso. Eu acredito que isso pode ser positivo para o Brasil e para o Mercosul. Ô Igor, você comentou, né, algumas medidas mais heterodoxas. As medidas mais tradicionais para baixar a inflação, a gente sabe, questão de taxa de juros, a Europa também não está muito focada nesse sentido, principalmente por conta de ser um bloco mais heterogêneo, não ter como fazer um controle da inflação por meio da taxa de juros de uma forma mais homogênea ali. Então, essas medidas, até mesmo alguns bancos estão falando que no Reino Unido essa inflação pode atingir o pico de 18% agora no começo do ano. Ou seja, do jeito mais tradicional, taxa de juros, um aperto monetário um pouco mais forte, isso poderia trazer consequências mais graves do que um congelamento de preço. Então, é uma situação mais complexa essa da Europa em relação à inflação? Com certeza. Vamos fazer uma análise muito, muito fria em relação a isso. Aqui no Brasil, a gente está com taxas de juros de 2 dígitos e a gente deve continuar pelo menos até o final do ano. Entretanto, a gente já está vendo o segundo mês de deflação, né? A gente deve assistir agora agosto também com deflação, apesar da retirada de impostos pelo governo, a gente está vendo efeitos práticos do aumento da taxa de juros. Agora,
no mercado americano e brasileiro, a gente tem um ponto muito interessante, é que os financiamentos imobiliários, na sua grande maioria, são com taxas de juros travadas ou com pequenas variações. Isso significa que não importa muito se a Selic sobe ou se nos Estados Unidos eles aumentam a taxa do Fed, as pessoas continuam pagando praticamente os mesmos valores do financiamento imobiliário. E isso não tem um impacto muito grande no mercado monetário do ponto de vista de bancos, né, e grandes instituições financeiras. Agora, na Europa, a grande maioria dos financiamentos imobiliários e no Reino Unido são com taxas variáveis. Como eles já estão acostumados a taxas de juros muito baixas historicamente, essa era uma modalidade muito simples. Isso significa que, se a gente assistir uma política monetária tradicional na zona do euro e também no Reino Unido, aumentando as taxas de juros para 5, 6, 7 ou até chegando a 2 dígitos, a gente vai ver uma quantidade enorme de default no mercado imobiliário, e isso vai se refletir nos balanços dos bancos e a gente vai transformar um período inflacionário em uma crise bancária e, consequentemente, uma crise econômica em todos os setores da economia, o que seria uma tragédia. Então, quando a gente fala em uma política heterodoxa de congelamento de preços, a gente está falando em uma consequência de inflação e pode existir um desabastecimento de preços. E quando a gente e se a gente fizer uma análise de uma política ortodoxa com aumento de taxas de juros, o que a gente pode encontrar na Europa é, de fato, uma nova crise bancária e corroendo todos os setores da economia que até agora não foram tão afetados. Então, é uma situação muito delicada e muito mais difícil para os europeus domarem do que, por exemplo, os Estados Unidos ou o próprio Brasil. Igor, voltando a falar do Reino Unido, a gente inclusive deu dados ali ontem e hoje também a gente mostrou que a inflação pode chegar até 18% por lá até o final do ano. No dia 5 de setembro veremos ali a eleição que vai escolher o novo primeiro-ministro britânico, que está ali entre Rishi Sunak e também a Liz Truss, que é de Relações Exteriores de lá, ela que é considerada a favorita até o momento. A oposição está batendo muito forte ali contra eles, pressionando até um congelamento de preços ali em relação ao gás, ao combustível, assim como os alimentos ali estão fazendo na França. Tem uma série de manifestações, de greves. O porto de lá, o principal porto de lá está parado, greve de transporte público, greve de professores. Eu queria que você fizesse uma análise da situação dos britânicos e principalmente agora com essa possível entrada de Liz Truss. Ela pode determinar aí o futuro da economia europeia ou pode agravar mais e abrir espaço aí para a oposição acabar assumindo e fazendo medidas menos liberais, assim como ela é? Isabela, como eu havia lhe dito, uma grande parte, e até mesmo o Bank of England acredita que mais da metade da inflação no Reino Unido, antes desse período, vem em causa do Brexit, né? E por que isso? Porque quando você tem uma economia que tem menos concorrência, que foi o caso do Brexit, né? A partir do momento que você sai do bloco, você cria barreiras alfandegárias e tributárias, e dentro do Reino Unido você tem menos produtores. De uma certa maneira, você vai ter menos concorrência e você tem um aumento de preços. É isso que vem acontecendo no Reino Unido desde o Brexit. Eles não conseguiram efetivar grandes acordos comerciais depois da sua saída, mostrando que, de fato, não era tão simples assim take control back, né, que era o grande mote de Boris Johnson e também de outros Brexiteers. Então, quando a gente fala em 18%, muito superior aos outros países europeus, a gente está assistindo a conta do Brexit chegando. Quando a gente fala agora de política, 2 pontos são fundamentais. Tanto Liz Truss, que era a líder do Foreign Office, quanto Rishi Sunak, que era o Chancellor of the Exchequer, né, que na verdade é o ministro da Economia, estavam no governo. Então é muito mais simples culpá-los pela sua incapacidade e por não terem previsto os elementos econômicos que iriam se abater sobre o Reino Unido. Lembrando também que, além disso, eles têm problemas com a Irlanda do Norte, uma possível reunificação das Irlandas, um novo referendo de independência da Escócia. São problemas sérios dentro do Reino Unido.
E eu acho que a situação fica pior ainda para Rishi Sunak, porque ele trabalhava na economia e, apesar de ter feito um excelente trabalho durante a pandemia, os chamados esquemas de apoio às empresas e também às pessoas físicas no Reino Unido foram muito bons, foram comparáveis ao do Brasil do ponto de vista de rapidez e eficiência. Agora, ele era o ministro da Economia, então não tem como tirar o problema agora da sua situação. O que a gente deve esperar nas próximas semanas é, de fato, uma eleição que deve cair nas mãos de Liz Truss, e ela assume como primeira-ministra. Terceira primeira-ministra mulher na história do Reino Unido, né? A gente teve Margaret Thatcher, a gente teve Theresa May, e agora seria Liz Truss. Entretanto, o problema mais sério é, será que ela vai ter apoio do parlamento suficiente para tomar as medidas econômicas necessárias? A gente não pode ver a oposição ainda tomando partido, porque do ponto de vista de eleições ainda está muito longe do período efetivamente eleitoral. Agora, votos de desconfiança em períodos de crise econômica são muito comuns no Reino Unido. Se ela de fato cair e chamar novas eleições, a gente pode com certeza assistir à volta do Partido Trabalhista ao poder. Agora, não é o caso. Acho que os britânicos vão dar um voto de confiança para os conservadores pós-Boris Johnson, para ver se pelo menos um deles consegue tomar medidas econômicas céleres. Porém, a situação é bastante difícil, principalmente para o regime parlamentarista. Tá certo, Igor. Quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui. Um abraço, ótima terça-feira para você e até uma próxima. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço, bom dia. Valeu. Bom dia. Falamos aqui com Igor Lucena, economista, doutor em Relações Internacionais. Agora são 9h17. Deixa eu dar um giro aqui pelo mercado, saber como é que estão operando as bolsas neste momento, às 9h18. Na Europa, as bolsas que estavam operando mistas, até agora há pouco, já estão colocando no patamar de queda as suas ações. DAX na Alemanha cai 0,02, praticamente no 0 a 0, assim como o CAC na França, que cai 0,07. FTSE no Reino Unido cai 0,76%. Os futuros americanos estão em alta neste momento, com Dow Jones subindo 0,03, uma leve alta, S&P subindo 0,10 e a Nasdaq subindo 0,18%. No dólar, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está operando a moeda americana aqui no Brasil, uma queda de 0,38% aos R$ 5,13, depois de ter fechado ali praticamente no 0 a 0 no pregão de ontem, aos R$ 5,16. E para falar um pouquinho sobre essa movimentação do mercado nesta terça-feira, eu quero chamar o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, está todas as manhãs aqui com a gente. Muito bom dia, Guga, bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Morning News para trazer sua perspectiva aí para o mercado. Boa terça, Guga, bom dia para você. Bom dia, Felipe, bom dia, Isa, boa terça para nós. Pois ontem o mercado não conseguiu se manter. Pode falar. Pois era isso que eu ia falar. Ontem o mercado acabou caindo, né? A bolsa aqui 0,89, bastante aversão ao risco em nível global, e hoje a gente vê ali, né, algumas bolsas em alta, principalmente lá nos Estados Unidos, na Europa, esse temor de recessão batendo na porta. Como que você está vendo essas movimentações todas? Bom, Felipe, acaba que como a gente passou as últimas 4 semanas, né, meio que num movimento mais positivo, mais otimista dos mercados, as pessoas se acostumaram com essa alta, né, e criam uma expectativa que vai além, ao meu ver, da realidade atual. Nós temos aí vários problemas acontecendo ao redor do mundo, ainda temos esse problema, assim, o problema de inflação é algo que vai incomodar e incomodar bastante. A gente ontem conversou aqui no pré-marcado sobre o fantasma que será os Estados Unidos. A gente tem aí para vir, para mim, a próxima decisão do Fed vai ser a mais importante para os mercados que nós estamos agora. E querendo ou não, o movimento que nós tivemos de alta, ele é um movimento, quando eu vou analisar o comportamento do preço dos participantes, ele é um movimento de correção, ele não é um movimento de expansão. Tendo espaço aí para o nosso mercado se expandir.
algumas pessoas vão entender que não é bem assim, e eu entendo, tá? Eu estou sempre olhando para o momento do mercado. Eu acredito que os ciclos do mercado eles serão cada vez mais curtos, tá? E, querendo ou não, os modelos que se fazem de avaliação de empresa quer ter uma previsão, e uma previsão longa, tá? E o mundo vai ser cada vez mais dinâmico, trazendo incertezas e surpresas no curto prazo, e isso faz com que esses modelos eles sejam falhos nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, para mim, este movimento que nós tivemos de alta, ele é um movimento que tem uma característica corretiva. Obviamente ele foi bem amplo, e isso muda as expectativas dos participantes. Eles começam a acreditar que estavam certos em tomar risco em um determinado momento, mas a gente tem aí todo esse problema para ser enfrentado, de inflação e ainda elevação de juros, principalmente lá fora, olhando para os Estados Unidos e olhando para a Europa. Indo para a Bolsa hoje, o que você tem de gráfico para mostrar para a gente? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa ver. Acho que estão olhando principalmente para o nosso índice futuro, tá? O que eu tenho, né? Eu tenho ainda os mesmos níveis de preço que nós traçamos no dia de ontem, então ainda continuo olhando para a região dos 110.800 pontos a 109.600 pontos, tá? Então, para mim, assim, ou no nível de cima dos 110.850 ou no nível de baixo de 109.630, temos chance de o mercado começar a melhorar, tá? Ele tem chance aí de o mercado querer melhorar, caso a gente consiga chegar nesses patamares de preço, tá? Por hora, neste nível que nós estamos aqui agora, assim, não tem como o preço se sustentar. Ele precisa terminar esse ciclo, ele precisa ir para um degrau mais abaixo, e aí sim, nesse degrau mais abaixo, a gente poderia começar a olhar, quem sabe, para algum movimento de curto prazo, algum movimento intradiário, que se possa fazer algum tipo de negociação. Mas nós estamos num processo de correção, tá? Nós estamos num processo onde provavelmente, ao longo dessa semana e da próxima semana, a gente não vai ver aí um movimento como a gente estava vendo nas últimas quatro semanas que passaram. Boa. Ô Guga, a gente fala bastante, né, lá da China, né, principalmente por conta do tamanho da economia, e tudo que acontece por lá acaba refletindo. E isso, inevitavelmente, acabou pegando as duas principais commodities aqui do Brasil e também as empresas que têm maior participação no índice, né? A Vale, com as quedas recentes do minério de ferro, por conta dessa desaceleração da economia, e o petróleo, pegando Petrobras aí, que mesmo, né, com todo esse cenário ainda de incerteza, o PEP e tudo mais, ainda consegue ficar no positivo. Ontem mesmo acabou sustentando um pouco o nosso índice, né? Mesmo evitando quedas maiores. Essa pressão da China, na sua visão, no seu entendimento, pode continuar ainda ao longo desse ano que vem? Não está muito próximo um entendimento aí do que vai acontecer por lá, e pode tirar um pouco da pressão que a gente vê nesses ativos. Você vê isso se arrastando por um tempo ainda, Guga? Vejo, Felipe. Não tenho uma grande expectativa de que a China vá estimular o mundo a crescer, não, no curto prazo, porque senão ela voltaria a fortalecer principalmente os Estados Unidos, tá? Eu vejo que a maneira da China está, né, se beneficiando de certa forma nesse conflito de mundo e fortalecendo sua moeda e dominando, né, cada vez mais os mercados onde ela opera, né, atuando exatamente dessa maneira. Ela não deixa nem afundar, nem ter uma grande melhora, né? Sempre quando a gente olha para a China, a gente fica esperando que possa ter aquele tipo de movimento que a gente teve de 2002 a 2008. Tá? A gente fica esperando que vá ter novamente aquele tipo de movimento. Eu acho que o mundo ainda está muito inteiro para que eles queiram fazer
esse tipo de movimento. Tá? Então, aos pouquinhos eles vão ganhando mercado, aos pouquinhos a moeda deles começa, né, com tudo isso que está acontecendo com as sanções com a Rússia e a necessidade da energia vinda da Rússia. Tá? Cada vez mais eles vão ganhando espaço nessas comercializações, nessas transações, e as coisas vão sendo aos poucos, porque senão também tu tem aí uma grande variação também da moeda chinesa, e eles não têm nenhum interesse que exista uma grande também valorização aí da moeda chinesa, até mesmo porque eles são ainda o polo industrial, todo mundo produz as suas mercadorias lá dentro da China. Então é um jogo mega delicado, mega complexo, e por isso eu acredito que ainda vai levar muito tempo. Tá? Então como é que eu olho hoje para a China? Né? Não vai ficar nem tão ruim que vai colapsar, nem tão bom que vai fazer com que todo mundo possa crescer, né, nas costas da China, sendo levado para a China. Então vai ficar sempre tendo esses movimentos com um certo limite. Tá? Quando de repente começam a falar sobre o mercado imobiliário, que vai quebrar, que isso, aquilo, todo mundo vai lá, salvam. Aí olham para outra questão, puxa, o mercado está parado, né? Ninguém está consumindo, não estão consumindo, de repente vem a China, estimula, tá? Mexe nos juros e assim por diante. Eu acho que eles têm muito mais flexibilidade, eles não possuem a dificuldade que, querendo ou não, a gente possui, que são esses períodos eleitorais, de eleições, né? Onde tu tem que mudar o líder deles, tá? Então eles conseguem fazer projetos lá e ter uma visão muito mais de longo prazo do que a gente aqui. Tá? Então os problemas deles são lidados de uma maneira diferente, não quer dizer que seja melhor, que seja pior, mas é diferente. A gente tem que encarar isso de frente se a gente quer, né, de fato navegar bem aqui dentro dos movimentos na Bolsa de Valores. Então, e a minha função aqui é comentar os movimentos da Bolsa de Valores. Então, meu olhar tem que ser bem focado para o que está acontecendo com o comportamento das bolsas. Pois é, Guga, e as bolsas, né? A gente vê vários comportamentos de bolsa na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, muitas das coisas refletindo aqui no Brasil, e a gente precisa, muitas vezes, se esquivar dessas cascas de banana que vão colocando na frente aqui, que a bolsa acaba levando um tombinho aí de vez em quando. Tá certo, Guga? Boa terça para você, bons negócios, até amanhã, um abraço. Valeu, Felipe, valeu, Isa, valeu, pessoal, um abração, valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Falamos aí com Guga Almeida, CEO da Trade Insights, 9 horas, 28 minutos. Você está acompanhando a gente aqui, o nosso Morning News direto no nosso canal do YouTube, também no portal bmcnews.com.br e no Profit da Nelogica. Você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação. Então vamos lá, entra na nossa lista de transmissão do Telegram, muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar muito bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro. Já somos mais de 4.300 pessoas recebendo todos os dias as notícias direto pelo Telegram no celular ou também no computador. Se junte a nós e receba também as notícias exclusivas da BMC News. No seu celular, aponte a câmera para o QR Code que está na tela, se inscreva no Telegram. Ou então, vai no Telegram, procura BMC News e faça a sua inscrição. É de graça. 9 horas, 29 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, logo na volta, a gente vai direto para Brasília com os principais destaques da capital federal. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia.
Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. No mercado financeiro, o conhecimento faz toda a diferença. Por isso, estude com quem realmente entende do assunto. O Wilson Neto e Invest Academy desenvolveram o Na Trilha do Game, um curso definitivo sobre mini contratos. Aprenda a operar mini índice e mini dólar como um profissional. Conheça as regras do jogo e domine as principais técnicas para gerenciar o risco e identificar as melhores oportunidades. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. 9 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília, e é para lá que a gente vai com a nossa repórter Kelly Cali, porque a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional da Rede Globo segue repercutindo. Kelly Cali traz os principais pontos dessa conversa e os bastidores aí do que tem se falado por aí. Bom dia, Kelly. Quais os temas mais importantes? Oi, Isa, bom dia, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Essa série de entrevistas, ela acaba tendo um caráter muito relevante, não só pela presença do presidente Jair Bolsonaro ontem, né, mas também porque vai trazer aí os outros 3 candidatos mais bem pontuados nas pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, né. Hoje, por exemplo, você tem o Ciro Gomes, do PDT, na quinta-feira você tem o ex-presidente Lula, do PT, e na sexta-feira a série de sabatinas, né, vai ser finalizada aí com a Simone Tebet, que é senadora pelo MDB. Na entrevista de ontem do presidente Jair Bolsonaro, né, que ocorreu nos estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro, né, ele até chegou a ali determinar que teria que ser aqui, próximo, né, no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, mas houve uma negativa, com a alegação ali de que não se tratava de uma entrevista para o presidente, e sim para o candidato, né, das eleições. Então você teve o presidente Bolsonaro realmente indo aos estúdios para realizar essa entrevista, e só isso já gerou uma grande polêmica, né? Então ontem, a entrevista de aproximadamente 40 minutos, né, o presidente Bolsonaro acabou deixando de lado muitas perspectivas importantes para a República, né, para quem quer continuar governando a República, como, por exemplo, como é que você vai tirar aí os cerca de 20 milhões, né, de brasileiros que estão na linha da pobreza e os outros que estão na linha da extrema pobreza, né? Como é que está o plano de governo, por exemplo, para a privatização, que é uma defesa muito forte do Paulo Guedes, e assim foi lá atrás, em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi candidato
para a presidência da República pela primeira vez, né? Então, algumas pautas naturalmente ficaram de fora, porque outras tinham um apelo mais sensitivo, mais forte, como, por exemplo, o combate à Covid-19 aqui no Brasil, né? O presidente foi questionado sobre ali a negativa de uma compra rápida com relação às vacinas, né? A gente sabe aí que os e-mails ano passado chegaram logo em julho e o presidente demorou para deliberar aí acerca das vacinas. O presidente e ali o seu corpo ministerial que tinha relação com essa compra, né? Ministério da Economia, Ministério da Saúde, né? O presidente chegou a dizer que não comprou logo essas vacinas porque não existia ali um compromisso por parte da Pfizer de entrega imediata e também ali de se responsabilizar por eventuais danos à saúde. Só que aí já essa visão contratual também foi assim nos outros países, né? E os outros países compraram a vacina em detrimento ali do Brasil, né? Então o Brasil, um país de cerca de 220 milhões de brasileiros, acabou ficando sem a vacina por um lapso de um mês. E esse lapso de um mês chegou a ser citado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Ele disse que a primeira dose de vacina foi aplicada em 20 de dezembro do ano passado, e de fato o foi. Aqui no Brasil, a primeira dose foi aplicada no dia 19 de janeiro, mas aí você tem um interregno de um mês de um país sem vacina, quando, na verdade, outros países menores que o Brasil, como, por exemplo, a Argentina, né, tinham começado a vacinação. O Chile, em termos populacionais, muito menor que o Brasil, e economicamente falando, um país que não está lá, essas coisas todas na frente do Brasil, né, ou melhor que o Brasil. Então, você tem aí uma discussão sobre, que acabou rendendo muito na entrevista ontem, que foram essas afirmações do presidente Bolsonaro como respostas quando ele foi indagado sobre o combate à pandemia. O presidente falou também, ali sem apresentar dados, né, como é uma prática do presidente Jair Bolsonaro, ele falou sem apresentar dados, né, que os Estados Unidos comprovaram que quem ficou em casa acabou matando mais pessoas do que as pessoas que saíram para trabalhar, né, quando, na verdade, os cientistas do mundo inteiro ali falavam, né, desde o início da pandemia, que se tratava de um vírus respiratório, ou seja, de que o contato se dava ali também, né, era ali um potencial de contaminação. Por essa razão, o isolamento social. O presidente falou que o país ficou em lockdown, o Brasil nunca ficou em lockdown determinado, né? Você sempre teve ali um rol de atividades que continuaram funcionando, pessoas que precisavam ir continuar trabalhando, né, acabaram indo também. Então, foram muitas informações imprecisas por parte do presidente. O presidente falou uma verdade, né? O que realmente ali destinou o auxílio emergencial. Só que esse auxílio emergencial lá atrás, no começo, quando houve a proposição, pelo presidente Bolsonaro, seria de R$200. O Congresso acabou numa discussão muito grande aqui, subindo o valor para R$500, e aí o presidente Bolsonaro acabou elevando esse valor para R$600, né? Então, a discussão foi muito em torno disso, né? Foi em torno ali também das eleições, né? A primeira pergunta, inclusive, foi nesse sentido. O apresentador William Bonner perguntou por que o presidente tinha esse caráter de querer deliberar sobre ter ou não eleições, se do ponto de vista ali, democrático, ele não tem aí essa autonomia de decidir, né? Todo mundo está muito, muito bem colocado na caixinha. As Forças Armadas têm o seu papel, o Congresso tem o seu papel, o Judiciário tem o seu papel, né? Então, nesse momento, o presidente chegou de novo a se comprometer com o resultado eleitoral, desde que, mesmo que não saia vencido, desculpem, só que aí fez uma ressalva, desde que tenha eleições limpas e transparentes. Aí quando ele lembra dessa suposição de limpeza, digamos assim, e transparência das eleições, automaticamente ele coloca aí, né, a necessidade de as Forças Armadas estarem à frente desse processo. Mas as Forças Armadas, segundo a própria Constituição, têm um papel que não é o papel de fiscalizar de fato a urna eletrônica, porque de fato, depois de muito já discutido, parte do princípio, né, de que as urnas eletrônicas são seguras. O TSE já reiterou várias vezes que essas urnas não são conectadas à internet, ou seja, você não tem como fazer ali essa busca, essa intromissão, digamos assim, na captação de votos, né, ou na apuração de votos, porque as urnas não são ligadas à internet. Então, um ataque hacker, não existe um potencial de ataque hacker para isso, né? Inclusive, umas 2 semanas, eu tenho até uma apuração que eu vou deixar mais para frente aí, gente, de como é que vai funcionar o site, a hospedagem do site do TSE durante o período das eleições, na semana das eleições. Mas aí, viu, Fê, Isa, eu vou deixar guardadinho e vou colocar mais para frente para até dar aí mais curiosidade para quem acompanha a gente, né? Então, existe toda uma sistemática do próprio TSE que é realizada para evitar que realmente esses ataques aconteçam. E no caso das urnas eletrônicas, né, como a gente sempre fala, e aí o próprio TSE vem falando bastante, as entidades em defesa da democracia também, você não tem como instalar um ataque hacker, realizar um ataque hacker nas urnas, porque elas não são
conectadas às eleições. Só mais uma coisa para a gente voltar rapidinho na CPI, porque foi ali um assunto mencionado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente disse que repassou dinheiro aos estados, e de fato o foi. O presidente repassou ali, de acordo com o previsto na Constituição e aqui pelo Congresso Nacional, repassou verba para os estados ali atuarem no combate à pandemia nas suas respectivas unidades federativas, enfim. E aí ele pontuou que deveria ter sido investigado esse dinheiro por parte da CPI da pandemia e disse que a CPI da pandemia se recusou, quando, na verdade, essa decisão foi do STF, que entendeu que, pelo princípio da separação dos poderes e do paralelismo das unidades federativas e das esferas, né, ou seja, União, estados e municípios, quem tem competência para investigar os governadores, vice-governadores, gestores estaduais, não é o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é uma instância federativa da União, né? Então você tem aí o Congresso Nacional atuando nos assuntos relacionados à União. Por conseguinte, você tem as assembleias estaduais ali discutindo assuntos das unidades federativas e estaduais, e aí você tem, por conseguinte, a Câmara, né, as câmaras de vereadores discutindo questões relacionadas ali a contenciosos ou investigações de comissão de parlamentar de inquérito das unidades federativas municipais, né? Então o presidente fez uma colocação quando, na verdade, essa decisão não foi da CPI da Covid, essa decisão foi do STF, com base nesse princípio que a gente acabou de falar aqui, tá? Tem muita coisa para discutir, muita coisa que eu disse que ficou de fora, né? Acabou ficando de fora da discussão, mas aí a gente volta com certeza a conversar nas próximas horas, aí, porque o assunto vai render o dia todo. Ontem rendeu muito nas redes sociais ainda a anotação que o presidente Jair Bolsonaro fez aqui na mão, né, o que leva-se a pensar que ele foi preparado para ali uma discussão ideológica, politizada, né, da perspectiva ideológica, levou nomes de esquerda ali escritos na mão, quando, na verdade, a gente aqui no Brasil nunca teve, né, um estilo de governo socialista, democrático, que a gente teve foi um governo que ele, né, bate muito ao governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, né, que priorizou a distribuição de renda, priorizou o consumo, priorizou outros tópicos que não são os priorizados pelo presidente Jair Bolsonaro, que entende ali um papel de Estado menos intervencionista do que outros governos tiveram, né? O presidente também exaltou a entrega da transposição do Rio São Francisco, que é uma obra lá atrás, uma obra ainda da década de 1990, foi tocada na era SHC, né? Foi tocada também na era Lula, mas que foi consolidada na era Dilma e na era Temer, mas foi consolidada aí com o seu governo, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado pelas informações. Você volta ao longo aí da nossa programação com mais notícias direto de Brasília. Bom trabalho para você. Até mais, Kelly. Tchau, gente. Tchau, tchau. Isso aí, 9h43. Estamos na reta final aqui do Morning News com os principais assuntos, os principais destaques para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo dessa terça-feira. Antes da gente encerrar, só trazer aqui o último giro do mercado com as bolsas internacionais. Falava mais cedo sobre a perspectiva de baixa aqui das bolsas europeias depois dos dados do PMI. Elas estavam mistas, né, operando entre altas e baixas, mas está seguindo aí nessa perspectiva de baixa. DAX e CAC na França caem 0,02, leve queda, praticamente no 0 a 0. FTSE no Reino Unido cai 0,7. As bolsas americanas que estavam num patamar positivo, levemente positivo, agora passam a cair. Dow Jones e S&P cai 0,05 e a Nasdaq está no 0 a 0. Enfim, movimentações ali sobre essas bolsas, né, das bolsas dos futuros lá nos Estados Unidos e também na Europa. O dólar segue nessa perspectiva de baixa, caindo 0,22% aos R$ 5,14. 9h44. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 8h30 da manhã, logo depois do Primeira Hora do Agro com a Ledelara. Volto eu e Isabela Takaki com o nosso Morning News. Você fica agora com BMC News, Paula Moraes e todo o time repercutindo as principais notícias do dia. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau. BMC
PMC News. Informação que gera valor.